Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Cacau na terra e no coração. Um papo direto da fazenda e da alma do cacau. Com Fazenda Taboquinhas. Osvaldo, Sim. muito feliz de receber você e a Laura aqui no Papo de Cacau. E eu queria começar com você explicando, se possível, em uma frase, o que é cacau para você. Tudo. Pode ser numa palavra. Pode. Tudo. E Tudo, você, tudo Laura? hoje para mim, tudo começa com o cacau. Cacau, para mim, é alegria. E você, Tamires, o que é cacau para você hoje? Amor. Amor, que lindo. Bom, eu já conheço Osvaldo, Dona Laura, Fazenda Taboquinhas, mas para quem não conhece, nunca ouviu falar da Taboquinhas, e para quem já conhece um pouco, queria que vocês contassem um pouquinho o que é a Fazenda Taboquinhas, quem é o Osvaldo, quem é a Laura, quem são vocês dois juntos na Fazenda Taboquinha. Então, dá uma breve apresentação aí. O Osvaldo é um sujeito sonhador que conheceu a Bahia em tempos muito remotos, quando aqui Itacaré e Bahia era praticamente conhecido pelo mundo. E fui nascido e criado numa zona rural no Rio de Janeiro. Já ainda morando no Rio de Janeiro, conheci a Bahia e foi um sonho morar na Bahia. Em vez de vir para a Bahia, eu fui para uma mega metrópole de São Paulo, foram 24 anos em São Paulo, e o sonho sempre vivo de morar na Bahia. E o que fazer na Bahia, em meio a tantas coisas que sabia, de profissões que eu já exerci, e eu não achava alguma coisa que me enquadrasse na Bahia, até o dia que, atuando como educador ambiental em São Paulo, eu descobri a permacultura. E foi o que me trouxe o que me abriu as portas, né, para vir morar na Bahia posso dizer que foi a permacultura, o sonho de criar um espaço voltado para a permacultura. E assim começou o projeto da Fazenda Taboquinha, que não tinha nada, não passava pela minha cabeça esse envolvimento enorme que eu tenho hoje com o cacau. Essa história se passa, já se passaram 10 anos, está completando agora 10 anos dessa história com a Fazenda da Boquinha. O sonho ainda continua sendo ter um espaço de referência em permacultura, esse ainda é o grande sonho, e o cacau tem tudo a ver com isso, colabora, não colabora, talvez ele seja o personagem, seja não, ele seguramente, não é talvez, seguramente ele já é o personagem principal para que esse sonho se concretize muito em breve. O espaço já é um espaço com os princípios da permacultura, mas eu quero um pouco mais. O sonho é que aqui seja isso que nós estamos já articulando aí agora, um espaço de convivência, de aprendizado, de conhecimento, de educação ambiental e de muito cacau e chocolate. Laura. Agora sou eu? Você que é o que te trouxe. O que me trouxe, não trouxe, eu só retornei para minha terra natal, né? Que eu nasci aqui, bem próximo. Meu pai deixou uma propriedade a 4 quilômetros daqui. Então, eu nasci aqui, com 11 anos eu saí daqui para estudar em São Paulo e trabalhar. Aí me formei, casei, tive meu filho, e um dia esse louco falou que queria vir morar aqui na Bahia. Eu tive muita resistência, mas voltei, né? E só na pandemia que realmente eu me inteirei com o mundo do chocolate. Eu sempre falava que minha mãe fazia esse chocolate 100% quando acabava o nosso delicioso café. Vê se pode. O café acabava a 4 quilômetros do vilarejo, Taboquinhas, e se fosse na quinta-feira, minha mãe falava, deixa, amanhã a gente toma um chocolate, um chá. E eu sentia muita saudade desse cacau que minha mãe fazia. E pisava no pilão, fazia uma bolinha, depois ela ralava, botava no leite e nós tomávamos, todo mundo alegremente.
E quando eu ouvi vocês, partiu de vocês. Cada uma de vocês, a Nadine, que veio aqui, várias outras pessoas, né? E fazendo esse chocolate, eu falei, mas eu conheço, mas eu sei, né? Aí, agora que eu botei em prática, que eu estou descobrindo isso, agora o meu sonho maior é consolidar tudo isso com um espaço receptivo, recebendo pessoas, permitindo uma verdadeira imersão no cacau aqui na Fazenda Taboquinhas. Incrível, que gostoso, assim, saber dessa sua história, sabe? Dessa ancestralidade, assim, isso que você compartilhou da sua mãe. Eu estudo muito sobre cacau, fico lendo, né, como que ele se tornou uma medicina, e é um pouco disso, né, falando que as pessoas recebiam as outras em casa, fazia cacau e ficava tomando. E é muito lindo ver isso. Ainda bem que o Oswaldo teve essa loucura de te levar de volta para a Bahia, para você... Eu trabalho. A gente que consome cacau agradece muito isso. Oswaldo, você falou da permacultura, né? Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é isso. O que é essa permacultura que você citou? É um conceito relativamente novo, né? A permacultura ela surgiu para fazer um contraponto, uma preocupação de um grupo de fazer um contraponto, o que seria a saúde das pessoas, o que seria a saúde da terra, o que seria a saúde das plantas com tanta intervenção química, com produzir muito a qualquer custo. E essa preocupação levou um grupo de pessoas a fazer resgate de quando se produzia de uma forma permanente, produzir de forma permanente sem que a terra sofresse tanto, as pessoas não se tinha, acho que até hoje não se tem ainda o real efeito do que poderia, tanto produtos químicos, para que produzam mais a qualquer custo, poderia ter na saúde da terra e das pessoas, consequentemente. E daí a permacultura surgiu com essa ideia de fazer esse contraponto, provar para as pessoas que nós podemos continuar produzindo muito, produzindo bem, sem agredir, sem comprometer a terra, sem comprometer a saúde das pessoas com produtos químicos. E, lógico, assim, a primeira ideia era essa, e depois começou a se ver que havia muito mais coisas envolvidas no meio de produção. O cuidado com as pessoas, né, aqui nós temos muitas histórias, que nem tudo no cacau são histórias bonitas, nós temos muitas histórias das pessoas que trabalham no meio de não receber os devidos cuidados. Então, a permacultura também interfere nisso. Como cuidar das pessoas que convivem no seu espaço, no seu entorno. Nós nunca vamos estar bem se o seu entorno estiver mal. Então, não adianta eu ter aqui um espaço produtivo, rentável e coisa e tal, e no meu entorno uma comunidade carente. Então, cuidar das pessoas. E nós começamos, uma máxima que eu aprendi como educadora ambiental, tá, tudo bem, você pode pensar global, mas você tem que agir local, e a permacultura fala justamente disso. Começar pequeno, começar com pouco, começar com o seu entorno. E daí você vai fazendo essa coisa que, na minha opinião, faz toda a diferença, né? Aliás, o que me levou a militar como educador ambiental foi uma frase de um jornalista que uma vez ele falou, pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Então é isso, a gente não tem a ilusão de que com esse conceito da permacultura, com um espaço pequeno envolvido no meio de um sistema, de que nós vamos conseguir mudar a realidade do rio que passa no nosso entorno, nós vamos conseguir fazer uma comunidade rica e próspera, mas é aquela história do beija-flor, nós estamos fazendo um pouquinho possível, né? E acredito que estamos conseguindo fazer uma grande diferença. Essa é a ideia da permacultura. Bem, aí dentro também do conceito da permacultura, você tem um compromisso com as gerações futuras, né? Bem, e o que deixar para as gerações futuras, né? Se eu não tratar o esgoto que eu gero na minha propriedade, o que eu estou deixando para as gerações futuras? Um rio contaminado com esgotos, né? Então, permacultura é tudo isso e mais algumas coisas. Hoje, inclusive, já existe o conceito, né, que a gente às vezes pensa na área rural, aplicável só na área rural. Não, hoje já existe muitas pessoas aplicando o conceito da permacultura na área urbana, que é perfeitamente possível, né? O cuidado com o lixo que você produz, o cuidado com a água que você usa, o cuidado com as pessoas que estão ali no seu entorno, na área
na área urbana também, entende? É isso, é permacultura. No meu conceito, permacultura, embora a pergunta não foi para mim, mas eu vou responder, é essa possibilidade de aproveitamento de tudo que permeia o meio, né? O seu meio, né? Eu fui criada aqui até os 11 anos e meu pai tinha fazenda, tinha, né? Porque ele já partiu, mas temos ainda fazenda de cacau lá e nós só enxergávamos na nossa agricultura o cacau e muito pouco a mandioca, porque fazíamos farinha de mandioca, um beiju, uma coisa para o nosso uso pessoal, né? E o cacau meu pai vendia para alimentar, educar, tudo, nós. E só via aquilo, né? E tinha as outras frutas permeando a roça de cacau, mas que nós não aproveitávamos como realmente deve ser aproveitado. Eu sempre comento com o Oswaldo que na minha infância, na roça de papai, tinha muito café, a gente deixava apodrecer lá, ninguém colhia para tomar o seu próprio café, a gente preferia comprar. Tinha tangerina, que é a mexerica, né? Que poderíamos fazer inúmeras geleias e não fazíamos, jaca em excesso, né? Tinha muita fruta e que nós não aproveitávamos. Esse discurso, essa visão de permacultura, ela vai valorizando essas coisas. Taioba, né? Que você pode fazer inúmeros pratos com uso. Na roça de cacau tem muita taioba. E que nós só comíamos uma vez no ano e olhe lá, né? E hoje eu sei que eu posso fazer um pesto maravilhoso com taioba, eu posso fazer um arroz maravilhoso com taioba, eu posso fazer inúmeras coisas, um quiche. Então, isso esse aprender do Oswaldo, que foi o Oswaldo que foi em busca da permacultura, me fez reativar a minha ancestralidade, pensando que eles já faziam, mas eles faziam com outro discurso, né? E muito pouco. E agora a gente está intensificando essa proposta. É um dos pilares, já está fugindo um pouco do tema cacau, né? Mas é como está tudo, as coisas tudo muito interligadas, mas um dos pilares da permacultura é exatamente esse também, compartilhar, doar. E você não precisa estar dando só dinheiro, né? Você dá conhecimento, ensina as pessoas a comer bem dentro da propriedade, com tanta coisa. Eu sempre digo assim, dentro da cabruca, dentro da plantação de cacau, comida cai do céu e você pisa em comida o tempo todo. Aí as pessoas, infelizmente, as pessoas não só não conhecem o que é cacau, como não conhecem o que tem dentro do cacau, né? Eu acho que é muito importante, eu acho que o nosso trabalho também foca muito nisso. Nós fazemos muito, não tanto quanto gostaríamos, muitas atividades ensinando a comunidade que eles pisam na comida o tempo todo e como eles se beneficiar disso. A comida cai do céu o tempo todo, mas precisa estar com os olhos. É igual oportunidade na vida, a gente tem que estar com os olhos preparados, senão elas passam e não vê. A mesma coisa quem está no meio rural, que não vê a fartura, a riqueza que pisa em cima todo dia. E agora vamos focar no cacau. Muito rico ouvir tudo isso que vocês trazem, né? Todas as perguntas que a gente fizer, tudo que a gente trazer aqui, vale para os dois. A gente quer ouvir, inclusive, o ponto de vista de vocês dois. E aí, com tudo isso que vocês trouxeram, eu já fiquei visualizando assim na minha cabeça, né? Uma fazenda, a comida literalmente caindo do céu. Estava passando um filme aqui. E aí, dentro disso, você usou alguns termos que talvez algumas pessoas não conheçam, como, por exemplo, cabruca, né? Que eu sei que é um sistema. E aí, dentro disso, da permacultura, eu queria que vocês falassem para a gente como é que vocês fazem o cacau de vocês, mas como que vocês fazem todo o resto também do sistema da fazenda, pensando nesse futuro, pensando nessa necessidade de cuidar da terra, de educar, né, esse público que trabalha com cacau. Como que funciona o sistema de vocês para essa criação do cacau que vocês produzem aí? Bem,
Eu cheguei a participar de um grupo de agroecologia para certificação participativa, para ter um selo, né? Mas, na realidade, a preocupação não era o selo, a preocupação era estar em contato com pessoas que pensassem igual a gente, que quando a gente chega novo, eu não conhecia nada de cacau, de que se passagem, né? E aí você é bombardeado com aquela máxima de que você não vai produzir se você não usar o químico, coisa e tal. E aí eu cheguei a procurar uma OPAC, né, para que a gente pudesse... Não, a minha profissão não era o selo, mas muito rápido, acho que foi 1 ano de participação, eu já tinha um selo de orgânico. E aí a gente segue hoje o sistema, que eu já trouxe, a permacultura, a gente segue basicamente essa questão da produção orgânica, né? Livre de defensivo, livre de qualquer fertilização química, livre de... Evitamos até trazer produtos que sejam, mesmo que seja produto orgânico, trazer de fora da fazenda para melhorar a qualidade do solo. Aliás, o solo, na maioria das vezes, nós não precisamos fazer muita coisa para melhorar. O que a gente precisa não fazer, muitas vezes, é estar complicando, né? Colocando o que não deve lá. O solo, por si só, ele vai se regenerando, o solo, por si só, é um organismo vivo, e, na maioria das vezes, a gente só não precisa atrapalhar. Então, é isso que nós fazemos aqui. Nós usamos uma produção orgânica, sem a preocupação com o selo, mas com toda a preocupação com esse cuidado, né? A água que passa por dentro da nossa propriedade, enfim, tudo é adubo e sem que precise colocar nada de adubo. Respondi? Respondi a sua pergunta? Respondeu. E aí eu tenho mais uma. O que seria esse selo que você mencionou? Hoje, para você botar um produto na prateleira e botar lá que o produto é orgânico, você tem que ter um selo. Isso é uma coisa doida, que para você matar as pessoas com os venenos que é colocado na indústria, a indústria uma única vez vai lá e faz um teste, eles mesmos fazem o teste, eles mesmos dizem, não, esse produto tem uma tolerância para a saúde humana, e dali para frente ele nunca mais precisa provar nada para ninguém. E quando você tem uma produção orgânica, você tem que, todo ano, ou contrata uma consultoria, uma empresa particular, para que vá lá e certifique e te dê um selo para você colocar na embalagem e dizer que é orgânico. Ou você usa a certificação participativa, que eu acho uma coisa muito mais séria, muito mais interessante do que contratar uma auditoria, para que todo ano também o MAPA, o Ministério da Agricultura, te dê direito a colocar um selo no seu produto. Sem esse selo, você pode até dizer, meu produto é orgânico, mas você não pode expor lá numa prateleira uma embalagem dizendo que seu produto é orgânico, uma vez que você não pode provar com um selo de que ele é orgânico. Legal. O que dificulta, então, um pouco, né, esse processo? Dificulta bastante. Um pequeno agricultor que queira ser orgânico, isso aí é um custo anual de mais ou menos, hoje o preço já ficou muito mais acessível, mas hoje, dependendo da região que você está, que nem nós aqui, por exemplo, vai ter um custo mais ou menos de R$10 mil ano, né? Que para um pequeno agricultor é quase inviável. A certificação participativa tem um custo bem menor, financeiramente falando, bem menor, mas também exige do produtor uma demanda maior de tempo, porque são reuniões mensais, viagens, deslocamento, que aí o custo cai aí para, sei lá, tipo hoje está tipo R$600 ano, tipo R$600 anos, mas que também tem esses números, posso estar equivocado hoje com os valores. Faz algum tempo que estou afastado da certificação participativa. Aliás, hoje eu estou retornando à tarde, hoje eu tenho uma reunião de visita de pares, e vou saber exatamente quantos são esses custos, alguma dúvida que eu posso estar respondendo depois, mas hoje deve estar girando em torno de R$600 ano, custo financeiro que você tem que gastar, e mais deslocamento, reuniões, visitas e etc. E tal. É mais um investimento em tempo, né? Que dependendo da atividade é preciosa também para quem é produtor. Legal. E o cacau de vocês, Cacau Taboquinhas, ele tem esse selo? Não mais, não mais.
Eu tenho um problema com datas, viu? Mas eu devo ter mais ou menos uns 3 anos que eu abri mão desse selo, né? Abri mão desse selo. Desse custo também. Também desse custo, do investimento de tempo, questão de tempo. E eu abri mão desse selo, mas aí eu tenho uma coisa que joga muito a meu favor. É o que a Riane fez, é o que a Nadine fez, é o que a Tayane, que esteve aqui recentemente, fez. Vem e constata. Eu brinco, não, eu nunca sei quando eu estou brincando, quando estou falando sério, né? Quando a gente está no meio da roça, a formiga mordendo, e você olhando as formigas subindo e descendo perto do cacau, eu digo, está vendo? Esse aqui é meu selo orgânico. As pessoas constatam ali na prática, né? E conseguem ver nitidamente. Aliás, né, eu fui treinado para esse olhar, né? Dentro da certificação participativa, a gente tem uma coisa de olhar externo, que vem uma pessoa olhar a tua propriedade que não é do seu dia a dia, né? Vem uma pessoa uma vez no ano também, obrigado a fazer isso, tem um custo também, né? Vem uma pessoa, vem uma equipe de 3, 4 pessoas para fazer um olhar para dizer assim, não, essa propriedade é orgânica. Eu não preciso nem andar muito, não preciso olhar depósito, olhar nada. Eu só olho, só procuro onde estão as formigas. Se tiver formiga correndo dentro da roça, que tem que ter, aí pronto, já pode dar o selo para seguir que esse aqui é orgânico. E o Oswaldo avisou da desistência que não queria o selo, não foi porque nós colocamos produto químico, que nós temos a nossa consciência, nós sabemos o resultado positivo e negativo do uso e o não uso de químicos, né? Mas a nossa propriedade, ela tem uma estrada no meio da propriedade, que vocês chegaram até aqui, a Sol chegou até aqui e ela presenciou. E, anualmente, a prefeitura, às vezes, manda fazer uma roçagem nessa estrada, que aí serve à população do interior, né? Mais adentro aqui. E o que é que eles fizeram? Facilitar o serviço deles, jogaram produto químico para matar os matos da estrada. O Roundup, né? O tal do Roundup. E daí o Oswaldo ficou louco, né? Querendo brigar com todos da prefeitura, e aí ele suspendeu. Nós até recebemos, não, calma, não jogou na sua roça, mas a nossa consciência nos diz que se jogou na estrada, sobrou alguns restícios, né? É restício? Seria a palavra sim, pode ser. Para o nosso cacau. Então, hoje, a prefeitura, diante dessa posição nossa, não faz mais jogar, não, pelo menos aqui no nosso pedaço, né? Não joga mais o Roundup, e nós estamos aí com nossa consciência. Antes, eu vou fazer um relato rapidinho. Lá em São Paulo, nós trabalhamos como voluntário no Hospital de Oncologia no Ipiranga. E aquele tempo que eu fiquei lá, cuidando de pessoas, observando as pessoas, era muitas pessoas com essa doença, criança, adulto, jovem, velho, de todos os tipos. E daí, um dia, conversando com a médica, eu fiz uns questionamentos. O que está acontecendo com a humanidade? Por que tanta pessoa com câncer? Ela falou assim, a cidade grande nos oferece muito isso, tensão, nervoso, estresse, né? E as nossas alimentação. Quando a gente acha que está comendo um alface lindo, ele está cheio de adubo, de veneno, de coisas ruins, e a gente está ingerindo um frango, que se prepara um frango do ovo até o frango ficar aquele robusto lá na prateleira, 45 dias, né? Então, aí que eu vim captar essa coisa da má alimentação que nós estamos absorvendo. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu sou vegano, mas tu está comendo alface com um veneno lá que o cara colocou para em 30 dias sair aquele pezão lindo de alface. Embora eu já descobri,
E se você coloca a casquinha do cacau, aproveita as tuas coisas que você tem orgânica, também tem frutas, verduras bonitas. Eu tenho aqui laranja gigante, cheia de suco, cajá, esse ano deu um monte de cajá, já tenho cupuaçu, então goiaba, um monte de goiaba. Então, é uma questão de visão. E as pessoas, na maioria das vezes, com todo respeito, os humanos, eles não têm essa visão, eles querem as coisas para ontem e não para amanhã. A questão do lucro, do ter, e esquece de ser. Próxima pergunta. Finish. Nossa, eu fico ouvindo vocês, aí eu fico, é muita coisa que eu quero perguntar e aprofundar, assim. E que bom que que estamos falando disso para levar essa consciência, né? Muita sabedoria, assim, que está sendo compartilhada. Eu fico feliz de ouvir tudo isso. Achei muito legal isso que você trouxe também, né, Oswaldo, da questão do selo orgânico e tudo. E que bom que a Tamires perguntou do cacau de vocês e esse selo, porque eu fico falando assim, né? As pessoas procuram muito cacau e às vezes eu divulgo, a gente está revendendo o cacau da Fazenda Taboquinhas, que é uma fazenda que a gente conhece, não sei o quê. Aí as pessoas falam, nossa, mas esse cacau tá muito caro. E aí a gente vê cada vez mais, né, o valor do cacau aumentando, aumentando, aumentando. Mas para quem está lá em casa, né, no meio de uma cidade super grande, que não faz noção disso, que nem sabe direito, né, que o alface dessa pessoa passou por todo esse processo, que tem essa quantidade de veneno, que o frango que ela está consumindo é um frango de 40 dias, né? Como que essa pessoa entende o processo do cacau de vocês, e por que é orgânico, e por que é complicado ter um custo de 10 mil anual para ter um selo para que a pessoa compre aquilo pensando que é orgânico, sendo que o fato de o cacau de vocês terem um selo comprovando que ele é orgânico já segrega um público, porque um público que vai atrás de um cacau que tem um selo é um outro público, que tem acesso a muitas informações. E quem está ali, né, querendo ter um cacau no dia a dia para se alimentar melhor, mas ainda não tem uma renda, né, para arcar, ir no mercado onde tem uma prateleira só de orgânicos, né, pesquisar na internet um cacau orgânico, um fácil acesso. Eu fico me questionando muito isso, né, o cacau com toda essa medicina, com, sabe, esse superalimento, tudo isso que o cacau pode proporcionar, como que a gente torna ele mais acessível, sem segregar e ao mesmo tempo atender, né, todo mundo, assim, o público que procura um selo orgânico e o público que nem pensa, nem entende direito o que é orgânico. E eu fico pensando isso para ajudar também a necessidade, né, e levar essa voz de vocês. Não sei, eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo, não sei se ficou claro que eu queria que vocês trouxessem, mas que trouxesse essa visão, assim, sabe, desse orgânico, esse acesso ao cacau de vocês. Por que tem gente que me liga e fala, eu quero um cacau para amanhã, e eu falo, nossa, calma, até a dona Laura fazer, o Oswaldo sair da Fazenda Taboquinhas e chegar em Ilhéus, para mandar para a gente com frete mais barato, para que a gente não cobre caro nessa barra. E até essa barra chegar para você, isso vai um mês. Né? Porque é orgânico, porque a casca de cacau está nutrindo esse solo para essa árvore ficar forte e produzir um cacau no tempo dele. O que vocês têm para falar sobre isso? Porque eu acho que eu ia fazer uma pergunta, mas aí eu comecei a militar. Olha, é todo um processo, né? E um processo de calmaria, não pode ser um processo rápido, né? Porque quando fala-se em rapidez, aí você pensa nas indústrias, né? Que pegam um cacau e joga lá dentro de uma máquina, a casca voa. Não, o nosso cacau ainda tirado a casca, a gente faz a torrefação e tira a casca ainda manual, né? Agora eu disse a minha parceirinha, nós descobrimos que com o ventilador, é o ventilador que tira a casca do chá, entendeu? Aí tiramos, separamos, colocamos algo no chão para a casquinha cair, porque não pode cair no chão, né? Porque a gente aproveita a casca e faz o chá. Aí você vai se atentando os processos e valorizando cada etapa do cacau.
Porque, por exemplo, meu pai colhia o cacau, secava, numa semana ele colhia, na outra semana ele já estava seco, botava nos sacos, botava nos animais e vendia. Eu já estou fazendo um caminho diferenciado, né? O cacau vai para fermentação, passa-se quantos dias? 7 dias. Fermentando, 5 secando, 5 30 secando, descansando, maturando. 30 ele vai passar por um processo de maturação, né? Depois a gente leva ele para a torra. Então, tem todo esse processo que é lento, mas que valoriza o produto no final. E uma então, questão... As pessoas que assim, queira comparecer aqui no espaço, venha na hora que quiser, de surpresa, tudo numa boa, porque vai encontrar a rotina sempre igual, né? Lógico, tá? A natureza está gritando aí também. Já está vindo muita chuva, chuva fora de hora, tempestade, essas coisas, que fomos nós que criamos esse sistema para a natureza. Eu acredito, porque houve muito desmatamento, muitas queimadas, muito produtos químicos. Outro dia, eu vindo do meu trabalho, que eu ainda dou aula, hein? E encontrei um moço aplicando o Roundup, e o vento ventando contra ele todo encharcado. Eu comecei a gritar, moço, e ele sem nenhuma proteção. Qual será o final de vida desse moço se ele não tiver muita sorte, né? Não tem sorte certa. Então, são essas coisinhas que a gente tem que começar. Eu falei, o senhor não pode estar jogando Roundup. Olha o vento. Eu fiz logo o estudo do vento que estava vindo forte naquele dia e trazia todo o produto para cima dele. O primeiro a ser morto era ele, né? Porque a maquininha sopra aquele veneno e o vento trazia. Ele todo molhado, mas muito molhado no dia de muito sol na Bahia. Então, são coisas que a gente tem que começar a falar, como é o pássaro que você falou, o bem-te-vi mesmo, e disseminando aos poucos para as pessoas. Que está errado isso. Que está errado. E eu, em sala de aula, fico falando para os meus alunos, aí, às vezes os alunos usam esse termo que você falou, professora, esse chocolate seu está muito caro. Eu falo, meu amor, mas é um chocolate que é um pacotinho com saúde, com muito amor, no meu produzir, no fazer, e começa de lá da árvore, né? O Oswaldo tem que podar esse cacau, a roça de cacau, podar uma vez no ano, tirar brotos 2 vezes no ano, roçar 3 a 4 vezes no ano, para poder, já que não mata a plantinha que nasce lá, então tem que roçar mais vezes, né? Tudo isso são mão de obras caríssimas e que requer maiores cuidados, e as pessoas têm que ter consciência disso, mas aí vem aos poucos. Para vocês que estão lá na ponta, na cidade, serviço de roça é igual, não é igual. Né? Orgânico é diferente. Orgânico é extremamente diferente. Eu defendo uma coisa seguinte, por ser orgânico, não quer dizer que ele tem que ser mais caro. Não, de jeito nenhum. Agora, uma coisa é um fato. Produzir de uma forma orgânica, bacana, cuidando da terra, preocupado com a saúde das pessoas que estão trabalhando com os produtos e quem vai comer o produto depois, ele exige mais trabalho, muito mais trabalho. Mas aí a questão é muito mais tempo de trabalho, mais mão de obra, mais tudo, mas também tem uma economia, que esses produtos químicos também não são baratos, são todos muito caros. Então, uma coisa balanceia a outra. Agora, tem um detalhe de orgânico. Orgânico se produz uma quantidade menor, né? Porque exige uma atenção maior que a gente normalmente não consegue fazer de forma orgânica. Poderia até produzir quase a mesma coisa de um produto químico, tratado químico. Mas o que está fazendo hoje um preço exorbitante do cacau, nós hoje estamos trabalhando com produtos de qualidade, com toda essa preocupação orgânica, com toda essa preocupação, né, de cuidado com as pessoas, e o preço está praticamente o preço do produto que vem lá da indústria contaminada, com uma diferença. O nosso produto ele tá chegando até vocês aí na ponta, um produto 100% puro, diferente do que a indústria entrega para as pessoas.
Hoje está mais visível, não é uma coisa de agora, hoje está mais visível o que as pessoas estão consumindo com o produto da prateleira. As pessoas não consomem cacau, né? Isso talvez seja esse o ponto que a gente precisa falar para as pessoas. As pessoas hoje as indústrias estão mais obrigadas a divulgarem que o que as pessoas estão comendo não é cacau. Eles estão comendo aí numa barra um 25% de uma massa que tirou a manteiga, que está se colocando lá gorduras hidrogenadas, e as pessoas não estão consumindo cacau. Então, assim, se a gente for avaliar nosso custo hoje, a quantidade de cacau que se coloca numa barra, provavelmente está muito abaixo do que a indústria oferece. Então, o custo é proporcional à qualidade do produto. É uma coisa que valeria a gente falar muito, isso eu deixo para as pessoas que têm mais conhecimento, é do que é cacau puro, do que é o cacau 100%, o que é esse produto artesanal que chega até vocês. Não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o que a indústria, anos e anos, vem oferecendo para as pessoas. E isso aí quem tem que falar disso não sou eu que sou produtor, é pessoas com mais conhecimento, com mais os nutricionistas, os psicólogos que estão recomendando esse produto aí como controlar a ansiedade, é esse pessoal que precisam estar falando com mais propriedade do que é esse cacau. E a nossa obrigação aqui é entregar esse produto o mais puro possível. Próximo, respondemos as perguntas? Não, né? Tá bom, maravilha. Tem alguém Nossa, muito incrível isso. E aí entrou várias coisas interessantes do que vocês falaram, né? Desse cacau da indústria, esse chocolate, no fim, a gente falou então que eles usam agrotóxicos, pesticidas, é isso? E além disso, tem as outras coisas? Mas eles colocam isso porque existem doenças, tipo a vassoura de bruxa, certo? Certo. Como que é esse processo quando vocês não colocam o pesticida? Porque a doença ela continua existindo. Para que a fazenda de vocês não sofram com as pragas. Olha, porque existe uma forma, então. As pragas, na realidade, elas são uma consequência das ações humanas. As pessoas mais antigas do meio do cacau não suportam ouvir falar isso, né, de que a vassoura de bruxa não foi a responsável pela queda da produção do cacau. Não. Foi a vassoura de bruxa, e eu estou repetindo palavras de técnico que já estudava isso na época. Quando a vassoura de bruxa chegou, nós estamos falando da década de 89, quando a vassoura de bruxa chegou, ela já encontrou uma produção comprometida com as mudanças climáticas. A vassoura de bruxa provavelmente foi uma consequência dessas mudanças. Não estou afirmando e não posso afirmar que foi uma consequência. Existe uma teoria de conspiração de que a vassoura de bruxa foi introduzida. Pode ter sido, sim, porque por poder, pessoas fazem qualquer coisa. E a vassoura de bruxa tenha sido introduzida. Agora, a vassoura de bruxa, ainda hoje, ela não é a única coisa que ataca o cacau. Dentro de uma roça de cacau, deve ter, por baixo, umas 25 pragas, que não são pragas, são coisas da natureza, que vão atacar o cacau. Desde uma simples mariposazinha que vai lá e bota um ovinho para gerar uma lagarta, que vão comer as folhas da lagarta, o grilo que corta o cacauzinho novo, ou corta as folhas novas, ou corta o frutinho novo, tem uma variedade enorme. E se a gente entrar nessa loucura de combater tudo, a gente vai combater vai matar principalmente gente, porque é o uso de defensivos. Porque não é só a vassoura. Quando a vassoura aqui chegou, ela já encontrou a podridão parda, que é tão incisiva, ou talvez menos agressiva do que a vassoura, né? Mas ela já existia. E os agricultores, sem usar nenhum defensivo, conviviam com elas. Aí veio a vassoura e houve várias tentativas. Até hoje, até quem está usando os produtos químicos na tentativa de minimizar, sofre ainda com a vassoura. Ainda não foi descoberto nada químico. Aí começa uma loucura de fazer várias misturas químicas para tentar conter a vassoura. E nisso tira as defesas da roça, que vai fazer com que outros parasitas, outros fungos, outras coisas,
se destaque, e a loucura de colocar mais produto químico continua. E não é a solução. A solução é o que nós fazemos aqui. Eu tenho uma máxima que eu aprendi na permacultura, que a gente, quando não sabe o que fazer, não faz nada. E até hoje ninguém sabe o que fazer com a vassoura de bruxa. A única coisa hoje eficiente na vassoura de bruxa é a remoção dos galhos contaminados e deixar lá no solo. É a única coisa realmente eficiente. O resto são paliativos, são tentativas. E essas tentativas, na maioria das vezes, as pessoas tentam fazer com forma química. Só vai piorando o negócio, só vai piorando. Quanto mais produto químico, mais vai criando resistência de outros seres que estão ali. Então, assim, nós hoje produzimos menos. Sim, produzimos menos. A vassoura de bruxa compromete a produção? Sim, compromete. Mas a gente está deixando que a natureza vá resolvendo as coisas. Vai se equilibrando. Se você tem um solo saudável, a planta saudável, o fruto saudável, o efeito da vassoura e de outros fungos é muito menor. A lagarta vai lá e come o pé do cacau que não está protegido com os defensivos, come. Mas se o solo está nutrido, rapidamente a lagarta tem um ciclo rápido, ela come, vai vir outros animais vão comer a lagarta, ou a lagarta vai seguir seu ciclo e virar uma mariposa, e o cacau, a terra estando nutrida, a terra estando saudável, o cacau se regenera, a lagarta não vai matar o pé de cacau, entende? É meio por aí. Então, o que nós fazemos? Não fazemos nada, só cuidamos do solo. E, às vezes, até de vez em quando vem alguém, como é que eu faço para adubar o cacau? Como é que eu faço? O que eu uso no cacau? O que eu protejo o cacau? Não, cuida do solo. E o cacau se vira com o solo estando bem cuidado. A Tamires falou uma coisa aí, e o cacau com bruxa, né? Nosso cacau, Tamires, eu vou falar do nosso cacau. Nós colhemos e já na quebra, o cacau com bruxa vai para um lado e o cacau com qualidade vai para o outro. Eles são já partidos separadamente. E aí ainda tem mais. Depois que passou o processo de fermentação, secagem, torrar o cacau, antes de torrar, né, a gente ainda passa por um outro processo de escolha das amêndoas, uma a uma. Está entendendo? Nós colocamos o cacau numa mesa e vamos separando, porque sempre vai aparecer algumas amêndoa murcha, do cacau bom que nós tiramos, amêndoa que foi cortada na hora que foi cortar para partir o cacau e cortou a amêndoa, não pode botar amêndoa. Então, tem toda uma seleção, um cuidado que todas as pessoas que trabalham com cacau de qualidade fazem para poder chegar realmente no cacau 100%. E essas barras de cacau que eu mando para vocês, eu não sei porque eu ainda não fui na nenhuma indústria para ver, mas as pessoas dizem que eles tiram toda a gordura, né, do cacau. Nós ainda acrescentamos gordura do cacau, feita por mim, retirada por mim, aqui da fazenda, no nosso cacau, entendeu? E vai só amêndoa 100%. Tirou a casquinha, põe ela lá na melangela, vai bater por 8 a 10 horas, preparou, ela está 100% pura, não tem nada, zero química. Os 70%, o cacau que eu faço aqui também, 70%, vai só açúcar demerara. Não é qualquer açúcar que eu vou pegando. Faço questão de procurar um açúcar demerara orgânico. Aí eu já não sou mais responsável pelo açúcar, mas eu ainda procuro o melhor para agregar. Como ele é produzido. Entendeu? Então, assim, eu deixo as pessoas livres, as pessoas têm o direito de ser livre, de fazer suas escolhas, mas eu não vou baixar um preço do meu produto para satisfazer e perder a qualidade, e eu ficar nessa mesmice que tem aí. Então, o meu prazer está em ter a minha consciência e saber que eu estou passando coisas boas para as pessoas, já que eu vivenciei momentos de horror na vida de pessoas.
Uma Por causa da alimentação. uma coisa que quando eu comecei a estudar cacau, eu comecei e não parei nunca mais. Aliás, eu sempre aviso as pessoas, cuidado quando começar a estudar cacau, viu? Ele vai criar uma dependência, ele vai te envolver, vai te deixar apaixonado por aquilo. E quando eu comecei a descobrir o que é esse fruto sagrado, o que é a riqueza que é cacau, e eu criei um sonho, porque aquela coisa, eu acho que a gente está aqui nesse universo aqui com um propósito, tem alguma coisa a mais do que só estar passando, fazendo essa passagem aqui temporária. E quando eu comecei a ver o que era cacau, eu tive um grande sonho, que era de levar esse produto integral, com toda essa riqueza que é esse fruto, fazer esse produto até as pessoas. Isso eu devo a vocês, esse agradecimento, vocês estão me ajudando muito nessa parte. Que hoje assim, o que nós conseguimos salvar de produto bom, de produto de qualidade, de produto selecionado, sai todo aqui da fazenda em barra 100% cacau, sem adição de nada, de 30, de açúcar, de demerara, de nada. Esse produto vai purinho. Isso aí é um sonho que está se realizando e vocês são responsáveis, gratidão eterna a vocês por estar fazendo esse produto chegar à quantidade maior de pessoas. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ser, não é porque é orgânico, não é que é puro, que tem que ser caro. Ele tem que chegar lá com o preço justo. Próxima pergunta. Um monte de Oswaldo, eu compartilho dessa sensação de cuidado, porque quando começa a estudar cacau, não para mais. Assim. Sim, não é? Nossa! Ontem mesmo eu estava nesse questionamento, assim, né? Eu estava me perguntando, esperando essa resposta desse espírito, dessa medicina, e eu fiquei pensando, nossa, mas o que o cacau quer de mim, afinal? O que é para fazer isso tudo? E eu fiquei pensando, tá, mas agora eu já estou aqui, o cacau, ele é tudo na minha vida, e agora? E agora eu não sei o que pessoal, pura. Aí vem um monte de chamados e aí você fica, tá, então como é que eu elaboro para atender essa demanda aqui de estudo, de dedicação, de ir até a Fazenda Taboquinhas, que já está no meu calendário, todas essas coisas, né? E assim, tem muitos desafios quando a gente escolhe esse caminho. E vocês contando, eu fico imaginando o quão seria mais fácil, gente, fazer de outro jeito. Né? Atender o que se espera do mercado. Não, eu quero produzir mais porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero mandar mais cacau, então eu diminuo a quantidade de cacau, eu coloco outras coisas, eu coloco veneno. E não, tem que ter alguma coisa que move vocês para vocês aguentarem todos esses desafios e se manter firme ali, né? E eu queria que vocês falassem o que move vocês, o que mantém vocês com o pé aí no solo e falam, não, esse solo aqui, ele nunca vai ter veneno, não importa o que aconteça. Deixa eu falar. Eu venho de uma família que tinha muito pouco em termos de financeiro, mas eu tive em excesso amor da minha família, do meu pai, da minha mãe, cuidado, sabe? Os cuidados simples que hoje as pessoas querem pegar. Não, tem que dar o celular para o filho. Não, eu ia tomar na fazenda que eu fui criada, tomar banho na cachoeira que passa a corta lá, a fazenda do meu pai, com meu pai e minha mãe, e jogavam água em cima de nós. Era brincadeira, nós não tínhamos celular, essas coisas, né? Então, hoje, eu valorizo muito, muito as coisas simples e descobri que o meu momento mais feliz foi quando eu convivi com meus pais. E não quando eu saí e trabalhava, e estudava e cochilava no metrô em busca de dinheiro, e dinheiro esse que nunca veio em excesso. Hoje eu tenho a consciência de que me basta ter o que comer, me basta ter... Já vou deixar um patrimônio para o meu filho, né? Eu tive só um único filho, e agora uma única neta. Então, eu acho que o que eu estou deixando para ele de coisas materiais já vai impulsionar ele em algumas coisas, em qualquer sufoco que ele venha estar. Ele vai ter um lugar que a comida cai do céu e ele pisa em comida. Então, eu acho que
Hoje, eu com 64 anos, eu não tenho mais nesse desespero para ganhar dinheiro. Eu quero ter o suficiente para... Eu acho que eu mereço, uma vez no ano, fazer uma viagem, ir para o Morro de São Paulo, curtir, aí ver os peixinhos na água. Sabe essas coisinhas simples, mas que são grandiosas para a minha alma, né? E que bom que as pessoas pudessem pensar mais nisso, em vez de se ter. Eu estou sendo repetitiva, mas hoje as pessoas querem ter e esquecem de ser, né? Quem eu sou, né? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que a gente tem que mudar também esse pensamento que a globalização, a mídia não deixa, né? Próxima pergunta. Tem uma coisa que está me coçando aqui, né? A Loren, linda. Eu quero ganhar dinheiro suficiente para poder ir lá em Aracaju visitar a Loren e a Tayá. Mas passamos por lá. Todos sejam muito bem-vindos, todos vocês, Sol, Tamires, a Fazenda Taboquinhas, as pessoas que querem me conhecer aqui, Aracaju, no Nordeste, minha casa. Opa! Parabéns por receber vocês com muito amor. A próxima pergunta, a gente está falando de perguntas e respostas, eu me lembro que a gente teve uma conversa prévia aqui, a menina falou assim, e o que você acha aí de um mega investidor? Aliás, não existe só um mega investidor não, viu, gente? Existem vários megas investidores, eu acompanho mais ou menos também tudo que acontece em torno do cacau. Hoje, o custo exorbitante do cacau se dá aí à Costa do Marfim, a África, né, Gana, Costa do Marfim, os maiores produtores mundiais, que estão passando por problemas seríssimos. Né? Gana e Costa do Marfim é uma aberração dessa que não vale a pena entrar muito no mérito da questão, mas é aquela coisa, nada que eles fazem lá é sustentável, e o que não é sustentável, a conta chega uma hora. Então, assim, ambientalmente eles não são sustentáveis, socialmente eles também, e financeiramente também não se paga. Aliás, isso é no mundo todo, quem produz não ganha o justo, mas lá ainda tem uma coisa um pouco pior, que tem questões políticas, questões de intervenções do governo na cadeia produtiva. O governo lá também é mais um atravessador do cacau, enfim, vários assuntos que não cabem aqui para a gente, mas o custo mundial do cacau hoje se dá basicamente à falta de produção de cacau pelo mundo afora, principalmente os maiores produtores mundiais, que é Gana e Costa do Marfim. Bem, e aí o Brasil, lógico, né, o Brasil hoje quer voltar a produzir muito cacau, existe uma demanda mundial para o cacau que não é suprida, e tem muita gente grande investindo pesado em plantações de cacau, investindo muito, no Brasil afora todo. Aliás, não é curiosidade, é de conhecimento de quem está no meio, cacau só produz em países, em regiões que estão na linha tropical, próximo dos trópicos. Mas aí, assim, lugares que não tem muita vocação para o cacau, por exemplo, né? São Paulo é um mundo à parte, e eu acho que São Paulo, muito em breve, vai virar um dos maiores produtores de cacau do Brasil, porque lá tem muito poder de investimento. Então, tem muitos investidores no Brasil, em muitas regiões do Brasil, investindo muita grana em cacau. Isso também já vem de muito tempo, porque o que a população está percebendo agora, quem investe na área do cacau já percebeu há muito tempo. Os grandes investidores do agronegócio já perceberam há muito tempo que haveria uma escassez. Aliás, quando o preço chegou a explodir, que as indústrias controlam isso à mão de ferro. Então, quando o preço chegou a explodir, porque já havia uma tendência muito grande de escassez e que o preço iria aumentar, e lógico, os investidores, o grande pessoal do agronegócio já estavam de olho nisso e já estavam investindo muito em plantação de cacau em lugares que nunca teve cultura de plantar cacau. E aí entra uma questão que vale muito um debate, uma reflexão de que, produzir a qualquer custo vale a pena, que é o que está acontecendo hoje. Loren levantou a mão, sim. Uma pergunta da Loren? Eu quero também falar um pouco sobre essa questão, né? Esse tema aí que a gente estava trazendo agora sobre essa hiperprodução de cacau, que mesmo antes disso já acontecia, né? Essa grande demanda de cacau, mas agora também com esse boom
do cacau medicinal, né, é também uma problemática, né? Porque acaba esse excesso de consumo de cacau e acabamos esquecendo como é produzido esse cacau. A gente respeitar essa terra que leva esse tempo para se produzir, né? Para acontecer, para que o cacau chegue até a gente, toda essa complexidade mesmo, né? Estruturada ali nas fazendas para que esse cacau chegue até a gente. Então, é muito bom ter o conhecimento, saber os benefícios, ter o cacau, mas também, como tudo, essa dualidade, né? Dessa problemática de usar cacau e não trazer também essa consciência para as pessoas que consomem o cacau em ritual, no seu dia a dia, para que a gente também tenha essa consciência. Eu uso cacau todo dia. Tá, mas espera Que aí, cacau é esse? ter uma consciência sobre isso, né? Eu faço uma roda de 30, 40, 50, 100 pessoas ali consumindo, é lindo. Tá, mas vamos também ter essa consciência de que é preciso esse tempo, né? Também, assim, para que esse cacau aconteça, e, enfim, também, como tudo nesse mundo que a gente vive, existe a dualidade, né? Uhum. Essa questão de saber de onde vem o produto, eu acho que a gente deveria fazer isso com quase tudo, né? Lógico que aí você vai, de repente, você não come mais nada. Ou vai comprar um pedacinho de terra e vai lá cuidar da sua horta. Se você vê a água que você bebe, de onde ela vem, como ela chega na sua torneira, você não vai beber ela. Aliás, isso foi uma das coisas que me trouxe também, uma das coisas que me empurrou um pouquinho para o campo também, né? Mas aí, assim, mas se você se propõe a fazer uma coisa legal, como eu acho essa coisa do ritual fantástico, essa celebração, essa coisa que fazem com o cacau fantástico, mas eu acho essencial que as pessoas realmente saibam de onde está vindo o seu cacau. Lógico, que dá para. Eu sou movido também, talvez eu peque muito por confiar, e a gente precisa realmente confiar nas pessoas. Mas assim, não ser mais do mesmo. Acho que o momento é da gente fazer diferente. Realmente, porque a pessoa, quando consome um produto ruim, produzido de qualquer jeito, ele está colaborando lá na ponta que a coisa piore lá na ponta. Então, se consome um produto que você sabe a história, sabe como ele é produzido, sabe o compromisso social, ambiental que ele tem, isso também está fomentando lá na ponta um trabalho bacana. Então, assim, é louvável essa explosão do cacau cerimonial, das cerimônias, dos rituais, das curas, da medicina, ou do fitness, do energético, sim, também, mas é muito interessante que as pessoas realmente busquem conhecer e saber como ele é produzido, o cuidado que está tendo lá no princípio, com a terra, com as pessoas, com tudo. Porque não faz muito sentido você estar trazendo um cacau barato lá da África e chegar aqui com esse cacau barato, contaminado, todo produzido de qualquer jeito, e levar ele com a roda de dizer que ele é medicina. Próxima pergunta. E as energias? Não é, As energias. Lícia, É um posso momento falar, de energia boa. Né? Mas ainda... Lícia, não, pode falar. Ainda dentro dessa... que as meninas tinham feito essa provocação de eu dizer o que eu acho disso. Quando a gente fala do cacau, a gente fala do cacau com essa empolgação toda, porque cacau ele colabora diretamente não só com o lado financeiro da coisa, de ganhar o dinheiro, enfim. O cacau ele é muito permacultural, assim falando. As pessoas talvez não consigam associar que cacau ele é cultivado, quando a gente fala da cabruca, que cabruca é um termo aqui do sul da Bahia, né? Lá na Amazônia chama de cacau selvagem, é a mesma coisa, é cacau produzido junto com a floresta. E muitas pessoas talvez não façam uma associação de árvores, de planta de floresta e água e outro microclimas, fauna, flora. Poucas pessoas fazem conseguem entender o que é isso. E quando nós falamos do cacau produzido junto com floresta, nós estamos falando disso, nós estamos falando de cacau como colaborador do meio, plantando água, gerando vida, preservando fauna, preservando diversidade no campo. Isso é cacau. Mas isso é o cacau
como ele foi feito até agora ou até alguns anos atrás. Porque agora, com esse boom, com essa explosão, com essa necessidade de se produzir muito, hoje, o que estão se investindo hoje, o cacau deixou de ser esse personagem que colabora com esse meio. O cacau hoje passou a ser uma monocultura, que em vez de plantar água junto com a floresta, ele começa a ser um consumidor de água. Talvez poucas pessoas também fogem um pouco do assunto, mas a agricultura no Brasil ela é responsável pelo maior consumo de água potável do planeta. A agricultura é necessário produzir, mas quando se fala da monocultura, falamos de monocultura e cacau, exige irrigação. Então, o cacau, que hoje ele é um colaborador, ele passa a ser um consumidor de água. E não é só água. Dentro de uma monocultura, não se tem mais nenhum tipo de vida. Aí toda a fauna começa a ser comprometida. Ninguém dentro de uma monocultura, com um gasto com irrigação, com um gasto de defensivo, que é uma capivara lá comendo os frutos que estão no baixo, né? Que aqui elas comem os montes. Então, ninguém quer uma mariposa botando lagartinha lá nas folhas para comer as folhas. E aí o cacau deixa de ser uma coisa bacana para virar um problema social e ambiental. Sim. Laura. Nadine Nadine quer falar? Estou amando ouvir vocês, maravilhosos como sempre. Parece que eu estou sentada aí no sofá e quero mais. Eu amei essa pauta agora que vocês estão falando do cacau como esse regenerativo do planeta. E eu tenho ouvido algumas reportagens falando que os 3 alimentos que vão salvar a nossa floresta, o nosso planeta, regenerar, é cacau, cupuaçu e açaí. Aí eu queria saber se vocês têm algum complemento sobre isso. Eu tenho os 3, Nadine. Eu sei. E aí eu queria saber um pouco mais da visão de vocês, o porquê que tá saindo essas reportagens, né? O que que vocês têm a acrescentar e como que a gente pode apoiar mais esses alimentos e tudo que quiserem compartilhar sobre isso. Olha, quando nós falamos de cacau, nós estamos falando do Theobroma cacau. É o nome científico do cacau. Até o nome científico é bonito, né? Vamos combinar? Theobroma cacau. Theobroma cacau não o que significa Theobroma cacau é bebida dos deuses. Aliás, o chocolate inicialmente era consumido como um chá, né? Um chá sagrado. Então, bebida dos deuses quer dizer o que quer dizer Theobroma cacau. O cupuaçu também é um teobroma. Aliás, tem gente que diz que o cupuaçu é o primo pobre do cacau, e eu discordo disso. Eu costumo dizer que o cupuaçu é o primo injustiçado do cacau. Todos os benefícios nutricionais ricos que o cacau tem, o cupuaçu também tem. Então, o cupuaçu também é um teobroma. O cupuaçu é o Theobroma grandifloro. Ele tem toda a riqueza do cacau. E quando a gente fala desses 3 produtos, cupuaçu, cacau e açaí, nós estamos falando de 3 super alimentos que pode realmente salvar a humanidade de muita coisa. Nós sabemos, ou pouca gente sabe, que a maioria das nossas doenças entra pela boca. E a cura também entra pela boca. E o que cura? Bons alimentos, saudáveis, superalimentos, rico em nutrientes, rico em radicais, rico em antioxidantes, rico em tudo. Então, nós estamos falando de 3 superalimentos. Ainda nessa lista, ainda faltou uma, né? Aliás, faltou um, não, provavelmente faltou muito mais de uma. Se fizer uma lista aí dos 10 mais, né? Eu acho que já deve existir, não conheço, mas falando de cacau, cupuaçu, açaí, banana, nós estamos falando de superalimentos que deveriam ser consumidos diariamente, de uma forma vindo de uma fonte confiável, né? Que hoje se consome muito açaí, que não é açaí, se consome muito chocolate, que não é cacau. Então, é isso que a gente está falando aqui, né? De 3 superalimentos. E a forma de se produzir esses produtos, eles podem perfeitamente, assim como o açaí, o cupuaçu, o cacau, a banana, consorciado com floresta. Daí, talvez, como está sendo muito explorado, né, essa divulgação aí, que eu acho que ainda é pouco divulgado, ainda chega a poucas pessoas essas informações. Respondi a sua dúvida, Nadine? Cadê a Lauren? Foi embora? Ela também estava falando. Sim, meninas.
Até a gente com dificuldade de tecnologia. Não... Isso é coisa de tecnologia. A Lauren saiu te respondendo, achando engraçado, porque a Nadine tá na mesma casa que a gente, só que eu falei, gente, nem parece. Estamos juntas aqui, justamente porque fizemos um trabalho juntos com Cacau Medicina, né? Com Dahal, dessa vez, com parceria com a Nadine. E aí foi legal essa fala que a Lauren trouxe, né? Do Cacau Medicina, que eu concordo com ela, né? Medicina do cacau está num momento de muita expansão e com isso se aumenta o consumo e também a necessidade de aumentar a consciência. Assim como o Oswaldo falou, né? A consciência de qual cacau eu estou consumindo, qual a quantidade que eu estou levando para as pessoas. Tudo isso é muito interessante e é bom que a gente fale sobre isso também. Aí eu queria perguntar se vocês já participaram de alguma cerimônia, se vocês são abertos, gostam dessa ideia como participantes. Eu já participei de Duas. duas. Eu lembro de 2 ou 3, agora já me fugiu. Eu sou péssimo com número, mas quem promoveu, com quem eu participei, essa eu não esqueço. A Johnny. Júnior. Saudações, Júnior. Obrigado, eternamente grato. Falo muito da Júnior. Aliás, a Júnior também está com uma marca, me esqueci agora. Aliás, gente, uma coisa muito interessante de falar para as pessoas que vão estar assistindo ou que vão assistir, assim, o Papo de Cacau promove várias marcas. A Nadine agora também, a Real Cacau é a marca da Nadine. A Fazenda Taboquinha tem 3 marcas de cacau que não é marca de cacau, vão com as marcas de outras pessoas. Só para dizer às pessoas, nós não nos importamos com concorrência, acredito que não existe uma concorrência nesse meio, né? Ou existe, mas é uma concorrência muito saudável, né? Quem se prepara para semear o amor, isso aí, olha a minha. O amor não se divide. Acabamos de receber esse amor. Eu estou tomando desde sempre o meu aqui. Vamos brindar esse momento. Nós temos 2 ou 3 coração. Um brinde a essas parcerias. Salve, então, assim, eu estava falando, isso não é concorrência, gente. Isso é divulgar produto de qualidade, é levar para as pessoas esse super alimento, fazer uma diferença na vida de tanta gente. Posso dar um depoimento, assim, porque quando a gente fala de cacau, não é só... Quando a gente fala de cacau, a gente está falando de tantas possibilidades, gente. É assim, a manteiga que sai do cacau e do cupuaçu, que a minha está falando, e o cupuaçu? Pô, a manteiga que sai do cupuaçu e a manteiga que sai do cacau, gente, opera milagre, né? Eu vou dar um depoimento rápido aqui, ele não está assistindo aí. Eu tive um irmão fazendo tratamento de câncer, gente, fazendo quimioterapia, né? E ele estava lá lutando com os cremes os mais caros do mercado hidratante, não funcionavam, né, para hidratar a pele dele, até a cabeça dele estava carequinha lá, estava ressecada e rachando. E o que salvou a pele dele foi a manteiga do cupuaçu. Então, nós estamos falando de muita coisa quando falamos de cacau. Quando falamos de cacau, a gente está falando agora desse líquido que a gente bebe, que dá energia, que dá saúde, dá vitalidade, dá tudo, né? Mas tem muito mais coisas que envolve cacau. Por isso que eu digo, é muito apaixonante, é muito aquela coisa da gente se envolver muito e amar muito esse negócio desse tal de cacau. Pergunta. Gente, saudade da menina. Pergunta não é um erro de português, viu, gente? É um portunhol de umas meninas do Uruguai que todo ano visitavam fazenda aqui com a mãe, e estão devendo essa visita, viu, novamente. Nós também devemos uma visita a ela, e sempre que elas estavam curiosas com alguma coisa, elas viravam para mim, pergunta, e agora eu repito com muita frequência, pergunta. Como é o nome delas, meu Deus? Fugiu o nome delas. Depois te lembra e coloca lá na legenda. Não é Maia? Maia e... A gente manda no grupo para o pessoal ficar sabendo o que é. Para elas verem também, né? Também.
Aliás, eu não posso, eu quero aproveitar também esse momento para fazer alguns agradecimentos a pessoas tão importantes na nossa história da Fazenda Taboquinha, né? Vocês que estão chegando agora, né? Mas que antecederam a vocês, nós temos as mulheres pretas do cacau e do chocolate, viu? Até para dizer também para vocês que quanto amor, quanto envolvimento nisso tudo, vocês talvez nunca tenham ouvido falar. As Mulheres Pretas do Chocolate é um grupo de mulheres que se autoajudam, qualquer dúvida, qualquer socorro numa máquina, enfim, qualquer coisa, né? Aquele papo. Aliás, a primeira cerimônia que eu assisti foi através de um encontro das Mulheres Pretas do Chocolate. Entre elas estão aí a Laura, a Mailan, Luciene, Nara, Maria, Mimo da Mata. Nara da Mimos da Mata. Então, assim, uma galera que se apoia, que se ajuda, que se encontra, Patrícia Nicolau, que foi a mentora dessa. Estou falando de pessoas de cada um de um lugar. Patrícia Nicolau está lá no Rio de Janeiro. Pessoas que foi a mentora dessa ideia de juntar essas mulheres num grupo e trocar aprendizado, trocar conhecimento, enfim. E um amigo que eu devo muito a toda a minha história com o cacau, que foi o Haroldo. O Haroldo é do chocolate orgásmico, né? O Haroldo foi, talvez, que eu saiba, foi a primeira pessoa que começou essa história de preparar um cacau destinado a esse fim. As pessoas que estavam buscando a medicina, os rituais. Que eu saiba, ele foi o primeiro que iniciou isso aqui em Taboquinha. Taboquinha na Água Fria, era a fazenda dele. E foi uma pessoa que me influenciou e me ensinou muito do que eu sei hoje, continua ensinando. Foi uma pessoa que me deu os primeiros passos para fermentar um cacau, preparar um cacau de qualidade. Aí também tem o Nativo, que foi... Eu cheguei aqui procurando conhecimento sobre chocolate artesanal e depois de muito procurar, encontrei um nativo fazendo um chocolate no pilão, né? O Beto Luz, super, né? Alberto Luz. São pessoas que a gente deve um agradecimento quando está em público, assim, falando, puxa vida. E tem tantas outras pessoas, né, que colaboram, e agora chegam vocês divulgando, mostrando, levando esse produto. É muita gente para agradecer, e a gente provavelmente vai esquecer de muita gente, né, de agradecer antes, que depois de terminar eu já esqueci também de agradecer aqui ao vivo e a cores. Mamãe, olha onde eu estou. Não, ainda não estou na Globo, estou com as meninas do Papo do Cacau. Mas uma hora a gente chega na Globo. Nós já passamos, a gente vemos algumas passagens pela Globo. Eu sempre sonhei falar isso. Mamãe, olha onde eu estou. Não, mãe, agora não estou na Globo. Ah, quase, porque a Riane já deu uma entrevista para a Globo. Gente, eu dei. E eu fiquei, nossa, mãe, eu tô na Globo. Eu tô na Globo. Eu já dei duas. Nós já tivemos no É de Casa, já tivemos num programa aqui da TV local, da TV Bahia, já tivemos uma participaçãozinha no É de Casa, né? Já tivemos algumas participações na Globo. 2 programas aqui na Globo da Bahia. Globo Bahia, sim, já tivemos algumas participações. Se tiver gravado, manda o link pra gente. Quero muito assistir e a gente pode divulgar também. As pessoas precisam ver cada vez mais vocês. Queria aproveitar essa fala que você trouxe, né, Oswaldo, da parceria e tudo mais. Eu comecei vendendo Cacau Tesouro, que foi a primeira pessoa que levou cacau. Isso há 7 anos atrás, assim, em São Paulo. Depois eu conheci, né, Haroldo também, comecei a consumir só o cacau orgásmico, aí depois foi a Pedra de Sabiá, e fui conhecendo vocês, assim por diante. E o Papo de Cacau, né, só reforçando, ele é isso, né? Eu acho que tudo é no coletivo. Eu, quando cheguei numa fazenda de cacau que abri um fruto de cacau e vi aquelas sementes tão juntinhas, eu falei, gente, é isso, é tudo coletivo. O ritual de um cacau cerimonial, quando a gente serve a medicina, é um coletivo, né? As pessoas sentem vontade de abraçar a outra e não largar mais. E é isso. Por isso que a gente está aqui falando do cacau da Juni, que também é nossa parceira. Ela gravou episódio com a gente. Ela oferece desconto, sabe? Para quem ouve a gente. Então, assim, é muito especial, sabe? E eu vejo que cada cacau... Eu não sei a opinião de vocês. Eu até queria, assim, a opinião de vocês dois. Porque eu consumo um cacau orgásmico, eu sinto coisas diferentes, gostos diferentes, é uma textura e um preparo diferente. Aí eu consumo um cacau da Juni, eu sinto outra coisa. Um de vocês, outra coisa. A outra coisa. O Raul Cacau da Nadine, outra coisa. Aí eu tô andando na rua, vejo um cacau que eu nunca vi, né? Que eu sei a origem, que é um cacau realmente medicina,
que respeita e tudo isso, que a gente já falou. Aí eu experimento e é outra coisa. Eu fico, como pode? Está todo mundo no sistema Cabruca, está todo mundo nisso, naquilo, cacau selvagem da Amazônia. Mas eu acho que o cacau tem essa magia e de sabores, e de saberes e de fazeres. Porque, assim, ele é tão envolvente. Eu tenho trabalhado quase 25 anos na educação, e daí amanhã eu tenho uma aula, segunda-feira, né? Aí eu falo, ai, meu Deus, o que é que eu vou levar para atrair essas crianças? Você fica já numa preocupação, num sofrimento antecipado, porque o ser humano está mudado. A criança de hoje não é mais a criança de 25 anos atrás. E o cacau, quando eu vou, aí na terça-feira eu começo a minha produção as minhas barras. É uma alegria, é um bem-estar, porque aí você fica pensando na magia que é aquele brilho quando o cacau derrete, que parece ouro na sua cara, mas uma mensagem tão positiva, tão boa. E eu acredito, Laura, acredito que essa magia eu estou passando para vocês e para todas as pessoas que vão tomar o meu cacau. Então, a Mailan, você falou da Juni, a Mailan faz parte do nosso grupo também, Mulheres Pretas. Mulheres Pretas, estamos conectadas. E eu já fui lá, ela veio aqui várias vezes, acontece essa troca. Chego lá, eu sinto isso, essa calmaria. Eu vou na Luciene, é a mesma energia. Eu vou na Nara, e a Nara vem aqui, é uma troca de energia tão boa que a gente esquece a preocupação do ganhar dinheiro. Eu, pelo menos, esqueço. Tem uma pergunta. Eu quero ficar bem, né? Que a maioria das pessoas a gente sabe que não estão bem, né? Uma pergunta não respondida aí, que foi se o participou, é assim, dentro desse encontro das Mulheres Pretas, eu participei de uma cerimônia com a Juni, viu? Tive esse privilégio, Ela veio fazer aqui. Uma segunda cerimônia, nós estávamos recebendo aqui uma pessoa do Chile, uma pessoa de que nós temos um carinho muito grande, e a gente queria proporcionar para ela uma experiência dessa com o cacau, e convidamos a Juni, que gentilmente veio aqui gratuitamente, generosamente, e deu para a gente aqui no nosso espaço esse evento, essa cerimônia. E foi a primeira vez que eu deixei a janela da minha alma aberta para absorver tudo que essa cerimônia traz para a gente. E foi uma emoção, uma sensação muito gostosa. Foi muito lindo. Que eu senti aqui. Eu senti as lágrimas sair, parecia que as lágrimas não rolavam para casa, mas não estava uma emoção muito diferente, né? A janela da alma aberta, e eu, sei lá, viajei, né, com essa história do cacau, foi muito lindo. Um agradecimento enorme à Juni. Eu comento sempre sobre isso aqui, sobre a Juni. Uma outra coisa que fala assim, eu nunca vou produzir um cacau igual ao outro. Nós nunca vamos produzir um lote de cacau igual ao outro. Durante muito tempo, eu não queria fazer chocolate, eu queria só preparar amêndoas boas. Durante muito tempo, eu fiquei numa ilusão de atender a uma empresa com amêndoas, e a empresa foi aumentando a exigência, e quem absorvia a maioria do cacau, que não conseguia atingir a exigência da empresa, era o Haroldo. Eu vendi muito cacau para o Haroldo, e o Haroldo tem essa preocupação. Ele quer o cacau daqui, da bacia do Rio, de pessoas que produzem orgânico, de pessoas da agricultura familiar. Ele leva para dentro da agroindústria dele essa preocupação. Aí hoje, nós entramos, pós-pandemia, nós entramos nessa coisa de produzir o chocolate, o cacau, enfim. E é uma preocupação, e tem uma coisa que talvez faça uma diferença muito grande no meu chocolate, né? Eu creio muito nisso, é uma coisa que é o envolvimento das mulheres. Todo o nosso cacau, de todo o processo, da colheita, da quebra, na fermentação ainda não, a fermentação fica meio encargo, mas eu gostaria demais de transferir isso para essa energia feminina. Então, tem ali o envolvimento das mulheres. Talvez isso também faça uma diferença enorme.
Quem faz o cacau, quem prepara o cacau do Haroldo também é um grupo de 3, 4 mulheres, né? Que hoje, acho que hoje não sei como é que está funcionando, mas elas descascavam essa amêndoa uma a uma, sentavam um grupo de mulheres em volta de uma mesa e descascavam essa amêndoa uma a uma. Não tem como isso não ir carregado de uma energia muito legal. E impressionantemente, como as pessoas não dão esse feedback, como eles têm esse retorno, dão esse retorno, que o cacau realmente chega lá carregado com essa energia. O cacau tem esse poder. Sim, fala, Laura. Loren. Faz tempo. Quando eu vou com. Agora, aquela hora, meu telefone descarregou, e agora a gente está em outro contexto, mas sobre o que Oswaldo estava falando, sobre a energia das mulheres estar presente no cacau da Taboquinhas, né? Quando eu vou consumir cacau, eu evito ter maiores influências para eu poder ter a minha própria percepção. Eu sei ali o que é necessário, o que é agroflorestal, é orgânico, é de procedência, todo esse cuidado, mas eu evito saber além para que eu tire as minhas próprias conclusões, né? Então, quando eu consumi a primeira vez, eu parei assim para ir mesmo de forma devota para o cacau da Taboquinhas, para sentir, me veio tão forte, assim, mulheres fortes, sabe? E eu me via, lembro, em cima do Rio de Contas, é como se estivesse vendo o Rio de Contas de cima. E assim, a energia de búfalo, de Yansan, algo bem feminino, mas ao mesmo tempo forte, sabe? Eu até comentei com o Oswaldo, eu disse, Oswaldo, quem prepara esse cacau? Porque é uma energia feminina, mas uma energia feminina sabe? Aquela energia forte mesmo, de mulher, sabe? O cacau aqui é Laura, é Josiane, que é a Deia, Karina, Thalia, Karina. Thalia. Somos nós. Essas alienígenas, são pessoas que vieram de outra dimensão, não são humanas, né? Que têm uma capacidade enorme de aprender, de colocar energia nas coisas, de fazer bem feito. Eu já tive um privilégio de ter essas mulheres cuidando do pé da planta cacau, fazendo poda, fazendo plantio. E ainda quero voltar a ter uma equipe assim forte para cuidar de todo o processo, porque o cuidado começa lá com a terra, com a planta, quanto mais energia feminina coloca, melhor a coisa fica, e eu acredito. Eu não só acredito, eu percebo isso no resultado da planta, né? Talvez o olhar feminino, a delicadeza como faz, porque tem coisas que precisa de extremamente cuidado técnico mesmo. Mas aí, quando entra o trabalho feminino, não tem só um cuidado técnico. Tem algo a mais. Você percebe, eu, né, leigo, sem muita espiritualidade, sou meio, né, assim, mas você percebe tudo, a brotação que a planta dá depois que passou a mulher ali podando, né? A planta responde diferente. Isso não tem como explicar, gente. É só eu que estou aqui no dia a dia vendo, né, isso acontecendo. Eu já tive experiências aqui de tirar as mulheres da... Não é que eu queria, porque eu não conseguia, né? De tirar as mulheres na hora da quebra da seleção do cacau e levar o cacau para o coxo, o cacau não querer fermentar, eu ter perdido o lote de cacau. Eu digo, mas o que houve? Não tem explicação, é cacau. É cacau sendo cacau, com todo o seu mistério. O cacau perdia a fermentação do cacau. O que deu? A única explicação, faltou a energia feminina para esse cacau continuar o processo, né? É um processo, né? Nós já falamos. E assim, o que justifica isso? Não sei. Mulheres têm uma energia diferente, isso é fato, e talvez vocês percebam isso lá na ponta. Sim. Claro que percebe, né? E sim, tem a sua força também, né? Você também tem o seu aspecto feminino, o seu aspecto masculino que contribui com isso. Assim como a força do masculino, da Laura, das outras mulheres, né? Como vocês ficaram que tocam no cacau, a gente também recebe. É muito lindo, gente. Eu queria passar o resto da minha vida sentada aqui, só ouvindo vocês. Quando você fala, eu fico te mas o horário. Quarto aí para morar com vocês.
Eu quero morar nesse episódio, eu pensei, eu quero morar aqui nesse papo de cacau. Eu quero morar com você. Eu vi que a reforma já está super pronta, assim, eu vi uns vídeos, Laura, eu fiquei muito feliz de ver seu ateliê grande e tudo mais. E aí eu queria compartilhar. Eu falei para a Tamires, né? Eu falei, nossa, ele falou alienígena, aí eu até fiz assim, tenho que comentar. Eu, o Roncalho, um amigo meu, e a Ingrid, né? A gente na Bahia foi visitar a fazenda, a gente tem que conhecer a fazenda, não sei o que, aí a gente foi. Aí a gente fez todo o tour, no final a Laura preparou umas degustações que eu descobri o melhor alimento da minha vida, que é o creme de cupuaçu que a Laura faz, que não comer, precisa comer, isso precisa atravessar mundos, porque é a melhor coisa que eu já comi na vida. E aí o Oswaldo explicando tudo, assim, eu só olhando para aquele cupuaçu, querendo comer. Aí ele, agora eu vou mostrar o nosso funcionário alienígena. Aí eu, meu Deus, cheguei na minha casa, então. E aí a gente passou, ele explicou, aí eu virei para a Ingrid e falei, e o alienígena, quem é? Eu jurava que era uma pessoa. E eu também quero. Um ventilador lá que fazia os milagres. São vários alienígenas que faziam o negócio. É que é todo, né, um incremento, assim, tirar a Aí ontem eu fiz uma geleia, anteontem, de cupuaçu, que também está divina. Não tenho dúvidas. Bom, eu quero morar nesse papo de cacau, gente, pelo amor de Deus. Venha. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu preciso falar, não consigo. Claro. Eu não sei se vocês já assistiram o filme da Moana, sabe? É uma Moana? animação. A Moama. É uma animação da Disney, né? E aí conta, né, a história de uma menina que mora numa aldeia e tal. E aí eles têm uma música que no momento do filme que eles falam só do coco, né? Aí eles falam: o coco tem muito mais, é só repartir. Vivemos de tudo que o coco dá, tem tudo aqui, porque ele não quer que a filha saia, né, da ilha. Eu escuto vocês falar isso, eu fico pensando, todo mundo lá só quer um cacau na mão. Aí eu falei, eu vou adaptar essa música do coco e vou falar que é cacau, porque é exatamente isso, né? Cacau tem tudo aqui. E a definição que você deu, né? O que é cacau para você? Tudo. Tudo, é exatamente isso. O cacau, ele oferece tudo, né? Ele oferece a nutrição, ele oferece a medicina, ele oferece o alimento, o amor, a alegria. O solo saudável, ele volta para o solo, é tudo muito lindo, assim, de escutar vocês, sério. Eu não vejo a hora de estar aí, pessoalmente. Acho que esse episódio de hoje respondeu todas as minhas perguntas, amiga. Aguardo vocês que ainda não conhecem e quem já conhece o retorno. Nadine sumiu. Tem que voltar. Bom, eu vou convidar vocês que estão aqui a fechar um pouquinho os olhos, fazer uma respiração bem ampla e profunda. Alinha a sua coluna, encontra uma postura confortável e inspira bem profundo pelo nariz. Solta o ar pela boca, soltando um som de alívio. Quando a gente fala da medicina do coração, a gente fala do sentir. De todas essas trocas tão ricas que tivemos, o que você sente? Como isso reverbera na sua pele, na pontinha dos seus dedos, nos mínimos detalhes? Existe algo que a gente consegue compreender para além do que é dito. Que o cacau seja essa ponte, esse caminho para que a gente possa sentir, se permitir. Mais uma respiração bem ampla. E esse espírito, essa energia continue guiando nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Que haja sempre muito amor, gratidão pela partilha, pela escuta. Namastê. Obrigada. Obrigada eu. Pai. Privilégio. Gratidão. Gratidão também. Bem emocionada, assim, de ter ouvido vocês, assim, para mim é muito, muito especial. Obrigada por ter essa voz, por ter se dedicado a isso, por tudo que vocês fazem, assim. Obrigada aí. Gente. Beijos. Gente, obrigado. Beijo.
E até o nosso encontro presencial pessoalmente. Faltou essa parte, né? Bem, eu estou pensando seriamente em organizar para Júlio. Pô, de repente reunisse essa esfera tudo aqui. Eu vi uma frase uma vez num livro de autoajuda, assim, tem que tomar cuidado, estou emocionado, me desculpe. Eu vi uma frase uma vez no livro de autoajuda, às vezes, cuidado com seus sonhos, eles podem se realizar. Eu já estou agora sonhando não com uma cerimônia, com uma guia aqui, mas com toda essa galera aí, aqui na fazenda, no nosso espaço novo, chiquetoso, está aqui, sonhando com isso para Júlio. Acho que poderíamos marcar um encontro do Papo de Cacau na Fazenda Taboquinha. Seria incrível para mim, porque eu fiquei com muita vontade de ir para Florianópolis, mas estava muito distante para eu poder ir nessa época do ano, né? Que trabalho, estudos, enfim. Sim. Mas na Fazenda Taboquinhas, que também já está nos meus planos, assim, acho que eu ficaria tão feliz. Que maravilha. Com certeza eu iria integrar esse momento. Bem, vamos ver para julho. Vamos ver julho ou agosto, sei lá, vamos pensar alguma coisa. Até porque eu tenho um pedido, né? Eu não gosto de deixar de atender alguns pedidos. Aprendi a não dizer não, e aí a gente nem tá, é o chamado, né? Porque a gente está falando do chamado. Então, agora nós temos o chamado da Coopermata, viu? É uma cooperativa aqui de Itaperuá, um pessoal que estão com um projeto muito interessante. Eu acho que vai ser uma troca muito interessante com eles. E esse pedido é da Coopermata, da gente organizar isso para os pequenos agricultores de lá conhecerem esse mundo, maravilhoso mundo dos rituais, das cerimônias, e entender o que é cacau. E eu estou empenhado nisso. Vou tentar programar isso para julho ou agosto. Vocês já estão super convidados, e quem mais tiver interesse. Beijos. Conta com a gente. Beijo, tchau.